Olá, meus queridos! Hoje nós vamos estudar os sólidos geométricos, mais uma vez com a professora Flávia Maria. Antes de iniciar o nosso estudo, eu gostaria que você pegasse o seu livro de matemática e um objeto que lembre o formato de uma caixa, a estrutura de uma caixa. Por quê? Para exemplificar melhor o nosso estudo. Não dá para a gente falar de sólidos geométricos se a gente não lembra das figuras planas, que é a base da geometria. As figuras planas são bidimensionais porque possuem duas dimensões, comprimento e largura. Elas não possuem altura, tá? Então, nesse sentido, a gente pensa nas figuras que vêm em nossa mente, as básicas, que quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo, a figura oval, o hexágono, o pentágono, entre outras, tá? Só para a gente situar essas figuras iniciais. Professora, qual é a estrutura que é poliedro? E qual é a estrutura que eu digo assim, qual é o objeto que é considerado não poliedro? O poliedro será a caixa. E o não poliedro será o cilindro. Por quê? Porque o cilindro, ele tem uma parte curvada, tá? E o estudo é bem claro. Diz que para ser não poliedro, precisa ter pelo menos uma parte que seja arredondada, uma parte que seja curvada. Tudo bem? E a caixa, ela não tem essas curvas, né? Elas são delimitadas por reta, elas extremamente planas, tá? Elas se apoiam perfeitamente, nenhuma parte aqui vai rolar se cair. Mas o cilindro, ele tem essa capacidade de rolar, assim como a esfera, tá? Então, pensando nessas denominações em poliedros e não poliedros, vamos retomar o estudo dos sólidos geométricos. Para ser um sólido geométrico, eu disse que precisava de comprimento, largura e altura, tá? E volume, até volume se enquadra nesse estudo. Mas vamos se focar na estrutura de um poliedro. Lembra quando eu falei assim para vocês que precisava pegar uma caixa? Eu tenho um paralelepípedo, que eu vou exemplificar agora nessa caixa que eu peguei. Gente, eu tenho uma face, todo esse preenchimento eu chamo de face, toda essa frente que eu visualizo. Duas, que é o outro lado. 3, 4, 5 e a última 6. Então, vamos lá. As arestas são as retas que formam o objeto. Então, nessa estrutura aqui, eu tenho 4 retas. Confere? Eu tenho essa parte aqui, uma reta, 2, 3 e a última 4. 4 retas. Se eu tenho 4 retas nesse espaço, eu tenho do lado contrário mais 4, que dá 8. Até aí? Perfeito. Digo 9, 10 do outro lado, por gentileza, 11 e 12. Eu possuo nessa caixa 12 arestas. Quantas faces? 6 faces. Quantas vértices? 8 vértices. Tudo bem? Das faces, vértices, são as retas que se encontram formando ponto, certo? Então, eu tenho uma vértice, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 aqui, eu tenho mais 4 aqui. 1, 2, 3,
4, somando 4 mais 4 dá 8. Então, eu possuo nessa caixa 8 vértices. Situa na página 79, como foi solicitado inicialmente, e observa essa caixa, a caixa A, e observa a figura B, que é o cone. Essa atividade será uma atividade em grupo, mas devido à nossa situação momentânea do Covid-19, estamos em casa. Então, essa parte de recorte para montar planificação, se você não tiver o auxílio de um adulto no momento, você deixa para fazer quando retornar com a sua professora. Mas tem coisas que dá para responder agora, tá? Então, por gentileza, coloca na página 80. Também seria essas atividades de trabalho em grupo, mas nada impede que a partir dessa explicação você tente fazer sozinho, ok? Na página 80, eu tenho esse objeto que aparece. Já sabe o nome dele? Já foi mencionado aqui. Esse objeto é denominado de esfera. Aí você já registra a sua resposta. E esse? Vou deixar você pensar, hein? A gente chama de cubo, tá? Temos a estrutura, não sei se você visualiza aí em casa, mas a estrutura de uma pirâmide. Pirâmide de base. Que base seria essa? Que planificação seria essa? É um quadrado? É um retângulo? É um triângulo? Lógico que é um quadrado. Então, eu digo pirâmide de base quadrada. A outra estrutura na B, na fileira B, nós temos o cone. Continua na figura B e registra a tua resposta. Prisma de base. Qual é a base? Observa a base que nós estudamos aí. Ela tem uma base, ela tem duas bases. E a base dela é triangular. Perfeito. Temos a caixa, que a tia Flávia falou que é um paralelepípedo. Registra a tua resposta. Temos a pirâmide de base com 5. Na estrutura dela tem 5 arestas, que eu digo que pirâmide de base pentagonal, porque possui 5. E a última que foi tão mencionada, exemplificada aqui com o objeto, que é o cilindro, tá? Registra. Organiza as ideias, leia, tá? Ele vem com as definições do que é vértice, do que é arestas. Leia, que é importante ler. Grife o que achar importante, para passar para o próximo conteúdo. Gente, aperte o passo é observar as planificações, tá? Para poder responder. Ele vem também com esse assunto na página 90. Na página 90 é você que vai fazer. A tia Flávia deu todas as dicas aqui na página 80. E você vai responder a página 90 sozinho. Você já tem essa capacidade de fazer sozinho, de acordo com a explicação. Confio muito na capacidade de vocês e mãos à obra. Vocês vão conseguir, tá? Beijo grande e até a próxima aula. Até mais!